Vou explicar de outro jeito. É assim. Platão é um filósofo moral, como eu acabei de dizer a vocês. Esse é o objetivo central de Platão. É recuperar a identidade entre a polis e o cosmos, ou seja, entre o modo de ser da sociedade humana e a estrutura do universo, a estrutura das coisas, a estrutura da realidade. Se isso é assim, Platão precisa dizer assim, olha só que interessante, ele precisa dizer assim, bom pessoal, como eu estou dizendo que está errado, eu tenho que dizer como que faz certo. Por isso que Platão precisa de criar uma concepção metafísica em que há um mundo das ideias e das formas acima, porque também nesse mundo acima, que é o mundo inteligível, tem que haver a cidade perfeita. Por isso é que ele escreveu a República que conta essa história. Em janeiro, eu vou fazer em São Paulo, na segunda quinzena de janeiro, vamos ver a República inteira. Na segunda quinzena, 10 noites de República, em São Paulo, janeiro, já está marcado. Então, é assim, aí a República é o quê? É o modelo da sociedade humana perfeita que devia ser reproduzido aqui embaixo. E quando eu digo devia ser, cuidado, porque não é bem assim, não achar que Platão é um utópico, tá? Porque Platão pode até ser um pouco utópico, mas ele tem uma coisa que ele não é messiânico. E ser messiânico é o maior de todos os defeitos, porque o problema dos desastres sociais não está nos utópicos, está naqueles sujeitos que acham que têm obrigação de fazer a utopia virar realidade, e são esses os sanguinários. Mas isso é um assunto que é difícil de discutir agora tão rapidamente. O que Platão então dizia é que tinha que ter uma cidade num nível mais alto, uma cidade acima, que é essa cidade que tem de haver também uma sociedade, algum jeito de ser que está acima de tudo. É por isso que a parte metafísica de Platão fica entre o momento completamente socrático, em que ele só está ensaiando a dialética, que é o meio de recuperar a identidade entre o logos e a coisa, e para o final da sua vida, na maturidade, é que ele vai tocar então na recuperação da identidade entre o cosmos e a polis. No meio, mais ou menos no meio, é que está a obra metafísica de Platão. Logo, ele está nos dizendo que como nós sabemos como as coisas são, porque nós já estivemos no céu, em outras palavras, é isso, nós já tivemos esse mundo que nos transcende, esse mundo que não é mais o nosso mundo aqui, mas é uma espécie de céu, nós já moramos lá, a nossa alma já esteve lá, e o que aconteceu é que ela perdeu as asas e caiu nesse mundo aqui. Então nós nos lembramos, logo para Platão, conhecimento é sempre reminiscência. Mas se ele supõe, veja só pessoal, se ele supõe que a morte, que a alma é imortal, a alma sendo imortal, ele aí começa rapidamente a pensar na possibilidade de reencarnação. Embora Platão não leve isso a sério, sabe, pessoal? Eu queria muito que vocês compreendessem isso, por favor. Não dá para você sair dizendo que Platão é um teórico do reencarnacionismo espiritista, essas coisas. Porque Platão não tem uma teoria da reencarnação. Ele acha assim, não tem nada a ver com ela. Ele acha simplesmente que como essa alma, ela não morre nunca, ela pode voltar sob diversas formas. Não é? E isso até qualquer um pode achar, porque se Deus pode tudo, também pode inventar isso. O que é estranho, esquisito, você imaginar que isso seja o padrão da existência humana. Isso parece que não é. Agora, no outro diálogo, vocês receberam mais aqui tem outro esquema aristotélico, platônico, perdão, número 2. Aqui no esquema platônico número 2, que é esse documento aqui, ó, tirado do Fédon, né, você tem aqui uma explicação que Platão dá para a reencarnação. Tá? Então vamos ver como é que são os estágios de reencarnação. Diz Platão que as almas que vão depois da morte, as almas têm 4 destinos. Primeiro, há o destino, aquelas que são incuráveis, que cometeram faltas inaceitáveis, roubos de tempos repetidos e graves, homicídios iníquos e contra a lei. Essas pessoas aí que são incuráveis, essas são lançadas para sempre no Tártaro, ou seja, no fundo dos infernos. O Tártaro é o pedaço mais fundo do inferno, o mais desagradável do inferno, né?
Enquanto os campos elíseos são um pedaço melhor do inferno. O pedaço o alfazille do inferno são os campos elíseos. Entendeu? E o Tártaro é a Vila Pinto. A Vila Aude, né? Vila Aude, né? Tá certo? Muito bem. Aí os curáveis, né, que são a segunda categoria, esses cometeram crimes graves, violência contra pai e mãe e homicídios, no momento de cólera e se arrependeram. Estes daí são lançados no Tártaro e depois de um ano atirados no Cocyto. O Cocyto, onde são atirados homicidas apenas, é o rio mais fundo do inferno. É um rio congelado. E no rio Piriflegetonte. Piriflegetonte, em grego, significa água fervendo. Água fervente. Violentos contra o pai e a mãe. De onde possam passar para o lago Aquerúzia, se perdoados por suas vítimas. E aí, então, aqui é o conceito cristão de perdoar a vítima, de perdoar os pecados dos outros. A ideia cristã de rezar por aqueles que cometeram faltas e perdoar os outros está associada a essa ideia grega aqui, em última análise. Então, se você cometeu uma falta que não é muito grave, mas se a sua vítima perdoar você, você sai do fundo do inferno e vai para esse lago Aquerúzia, que é um lago de transição, uma parte mais agradável do inferno. O quê? Mais agradável do inferno. Muito bem. As terceiras almas são aquelas medianas que cometeram faltas sanáveis, né? Sei lá, fizeram coisas que não deviam, fizeram coisas que não deviam, enfim. Transportadas pelo rio Aqueronte, passam a residir no lago Aquerúzia, onde se purificam por tempo marcado pelo destino, e renascem como animais e até como seres humanos, caso das melhores. Veja que no conceito de reencarnação de Platão, só renasce como ser humano as melhores almas, e não as piores, que é o conceito espiritista kardecista. E é o destino da maioria das almas. As medianas são a maioria das almas, segundo Platão. Tá? Tudo isso aqui está no Fédon. Quais seriam essas faltas sanadas? Ele não diz, porque ele não faz uma teoria desse assunto, ele na verdade não está interessado nisso, sabe? Ele faz isso muito mais como digamos, figura de linguagem. No fundo, não acredita muito nisso aqui. Essa que é a verdade. Mas como ele está defendendo a imortalidade da alma, ele tem que dizer para onde vai, entendeu? Esse é o problema de Platão. Se é imortal, então vai para onde? E por último, aqueles de Vila Bela e Santa, que é uma minoria, atravessam a vida com pureza e moderação. Esses vivem na terra, mas as purificadas pela filosofia são instalados em lugares boníssimos, como os Campos Elíseos, por exemplo. Também de onde é o quê? Ainda é o inferno. Mas o inferno para um grego, que é o Hades, não tem o sentido que tem inferno para nós. O Hades é a morada dos mortos. Portanto, todo mundo vai para o inferno, todo mundo vai para o Hades. Os bons, os maus, enfim, todo mundo. E não é um lugar de tristeza necessariamente. É um lugar para onde você tem que ir naturalmente. Tanto é que, se vocês lembrarem bem, na Odisseia tem uma cena engraçadíssima de um marinheiro, que é o Penor, o marinheiro que cai e morre na ilha de Circe. E aí o Ulisses está com pressa de ir lá para o Hades, né? Para saber como é que fazia para voltar para casa. E o Ulisses então larga lá o Penor na ilha, morto. E pega o navio e vai para o Hades. Quando chega na porta do Hades, né? Navega pelo mar, né? Chega na porta, está de cara com o Penor, que era só o espírito do Penor. Né? Diz assim: ô Penor, eu vim de barco, você veio a pé, você chegou antes? Que coisa! Porque é uma piada horrível, né? Mas o Penor estava ali para suplicar a Ulisses que voltasse para ele e o enterrasse dignamente, porque a pior coisa que pode acontecer para um grego é você não ser enterrado com os rituais funerários, porque aí você fica por aí mais ou menos como um fantasma. É por isso que todas as culturas, em todos os tempos, as culturas desenvolveram rituais funerários que tem por objetivo dispersar o cadáver psíquico. Do mesmo modo que nós deixamos um cadáver físico por aí, não é? Que vai se dispersando e vai se deteriorando, nós também deixamos um cadáver psíquico. E esses cadáveres psíquicos que são deixados aqui são esses fenômenos que os espíritas estudam.
Não é? Esses fenômenos são todos reais. O problema é que eles não têm sentido, eles não têm sentido verdadeiro. Eles são apenas é um tipo de fenômeno pós-morte sem nenhum significado. Não é para impedir que você vire um fantasma, você tem que receber ritos funerários. Por isso que nos lugares onde há muita matança, há muito fantasma. Naqueles castelos na Inglaterra, nas prisões. Por quê? Porque onde não há os ritos funerários, existe em contrapartida a preservação maior desses resquícios psíquicos. E o rito funerário é feito para dispersar os resquícios psíquicos o mais rápido que puder. Portanto, é a mesma coisa que se livrar do corpo, livrar-se daquele conjunto psíquico que ficou por ali. Ok? Então isso foi para explicar para vocês um pouquinho mais da teoria platônica. Agora o que interessa mesmo vem agora, pessoal. Agora vai começar o nosso diálogo. Ora, em razão de ser a alma imortal e ter renascido muitas vezes, já viu tudo o que há, tanto aqui como no Ares, não havendo que ela não tivesse aprendido. Está vendo? Esse é o Sócrates falando, né? Explicando o que eu acabei de dizer para vocês, né? Tá. Assim, não é nada de admirar que tanto sobre a virtude como sobre tudo mais, ela possa recordar-se do que conhecera antes. E como toda a natureza é aparentada e a alma aprendeu tudo, nada impede que, viva recordar-se de um único fato, o que os homens denominam aprender, ela chegue a encontrar por si mesma todos os outros, uma vez que seja corajosa e não desista de procurar. Pois procurar e aprender não passa de recordar. É a tese platônica, né? Aprender é recordar. Não devemos, portanto, prestar ouvidos àquele argumento capcioso sobre a impossibilidade da pesquisa. Deixe-nos indolentes, só afagando as orelhas dos indivíduos preguiçosos, ao passo que este outro torna ativos os homens e aptos para investigar. A ideia de que você, já que você não sabe, não pode procurar, é a ideia mais absolutamente inepta que possa existir, né? Quer dizer, então não se faz nada nunca, porque tudo que até hoje se soube não sabia um minuto antes. Logo, essa ideia é absurda, né? Logo, não tem cabimento nenhum, ele está apenas rebatendo aquele argumento. Convencido como estou de que ele é verdadeiro, desejo procurar contigo o que seja virtude. Sócrates faz chamar dos servidores de Menão para fazer demonstração de que conhecer e relembrar. Agora preste atenção, porque exige aqui algum raciocínio geométrico muito fácil, muito simples. Agora Sócrates manda chamar um escravo e vai provar com aquele escravo que é um analfabeto, o escravo que não sabe nada, vai provar que aquele escravo sabe tudo. É só você fazer as perguntas certas para ele, que ele vai recordar de tudo aquilo que ele aparentemente não sabe. Reparem aí. Diz-me uma coisa, menino. Sabe-se que uma figura como essa, um quadrado? Sei. Um quadrado, portanto, tem os lados iguais. 4 ao todo. Perfeitamente. Essas duas linhas que o atravessam e passam pelo meio deles não são também iguais? São. Bem, e uma superfície com essa forma não pode ser maior ou menor? Pode. Então, olha só, é aqui, ó, eu fiz para vocês a transcrição aqui do esquema. Então, olhem, por favor, nesse desenho, tá aí. Então, eu posso fazer um quadrado com qualquer lado, né? Posso fazer um quadrado com 1 centímetro, com 2, com 8, com 3,2, com 5,25. Está dizendo que eu posso aumentar o lado do quadrado. Eu tenho um quadrado original, que é esse aqui, que é o primeiro. Eu posso aumentar esse quadrado. Eu posso aumentar o lado e fazer quadrados maiores do que ele. Não é isso? Tá? Aí continuamos a pensar. Logo, se este lado tiver 2 pés de comprimento e este aqui também 2, quantos pés terá o todo? É o que está aqui no desenho, no quadrado embaixo aqui. 2 pés de um lado, 2 pés do outro. Olha, o quadrado que tem 2 pés de comprimento em cada lado tem 4 pés de área. Não é isso? Está escrito lá em cima, tá vendo? Número 1. Área do quadrado menor, HOFG, que é as letras que iluminam aquele quadrado. Essa área é de 4 pés. Tá? Muito bem. Considero o assunto da seguinte maneira. Se este lado tivesse 2 pés e este aqui apenas 1, a superfície inteira não seria de apenas 2 pés? Seria. Não seria um quadrado também. Seria um retângulo. Muito bem. Porém, uma vez que esse também é de 2 pés, não é verdade que o todo terá de ser 2 multiplicado por 2? Sem dúvida. Logo, será de 2 vezes 2 pés. Sim. E quanto é 2 vezes 2 pés? Faz o cálculo e diz-me. 4 só. Pronto, então o menino concluiu que um quadrado com 2 pés de lado gera uma área de 4 pés. Não é isso? Mais fácil que isso, impossível, né?
Tá bem fácil, todo mundo entendeu isso, né? Esse raciocínio. Ele foi fazendo o menino concluir, dando as informações, e o menino vai concluindo. Muito bem, agora ele vai complicar um pouquinho. Vamos lá. E não poderia haver outra superfície que fosse o dobro dela e tivesse como os lados iguais? Portanto, é o quadrado maior, o quadrado ACEG do desenho, esse quadrado maior é esse quadrado que ele acabou de dizer, que é um quadrado que tem, em vez de 2 pés, tem 4 pés de lado. Não é isso? Esse quadrado maior que está por fora da figura. Sim. E quantos pés conteria? 8 pés. Opa! Acertou ou errou? Se o quadrado que seja o dobro de lado. Então, tinha 2 pés de lado, virou um quadrado de 4. Quando você dobra o lado, ou seja, de 2 para 4, quanto aumenta a área do quadrado? Não aumenta, não dobra como lado, ela aumenta por 4. Portanto, a nova área seria de 16. O menino errou essa conta, né? Errou. Muito bem. Muito bem. Agora experimenta dizer qual será o comprimento de cada lado desse novo quadrado. Esse aqui tem 2 pés de lado. O dobro dele, quanto será? Está vendo? Ele está querendo ver se o menino percebe que errou, né? É isso? É evidente, Sócrates, que há que ter 2 vezes isso. Como deve ser visto, Menão, eu não ensino nada. Limito-me a interrogá-lo. Método, isso é o método socrático, maêutico, então, falando em termos de metodologia, dialético, né? Nesse momento, ele julga saber qual seja o comprimento do lado do quadrado de 8 pés. Não te parece que ele está certo disso? Perfeitamente. O menino acha que sabe, mas não sabe, né? Ele está enganado, porque ele acha que um quadrado de 8 pés tem como lado o comprimento do lado 2. Não é isso? Tá, muito bem. Mas saberá mesmo? É claro que não sabe. Pensa que o lado desse quadrado deve ser 2 vezes maior. É isso mesmo. Observa agora como ele vai recordar-se aos poucos, tal como é próprio do ato de recordar. Diz-me uma coisa. De um lado duplo, que foi o que disseste, forma-se um quadrado duplo? Então, lado duplo forma-se um quadrado duplo. Não me refiro a uma superfície que tem este lado maior e este outro menor, porém todos eles iguais, como essa, e que seja o dobro dela, isto é, com 8 pés. Vê agora se ainda de parecer que para ao termos bastará dobrar do lado dela. Acho que sim. Continua enganado, né? Ele ainda não entendeu que o quadrado, que você dobra o lado mais do que dobra a superfície do quadrado. A linha desse lado não dobrará se eu prolongarmos outro tanto nessa direção? Sem dúvida. E é dessa linha, segundo afirmas, que se formará o quadrado de 8 pés, no caso de traçarmos 4 linhas do mesmo comprimento? Sim. Tracemos então 4 linhas iguais a essa. A teu parecer, isso é uma superfície de 8 pés? Pronto, ele fez isso, né? Ele pegou esses 2 aqui, puxou para cá, pegou esses 2 aqui, puxou para cá. E aí fez esse quadradão de fora aqui, que é o quadrado montado com o dobro do lado, 2 para 4. Aí o menino viu isso aqui. Muito bem. E na superfície assim formada, não haverá essas 4, cada uma delas igual à primeira superfície, isto é, de 4 pés? Então, 4, 4, 4, 4. Né? São 4 quadrados de 4. Por isso que não dá 8, mas dá 16. Não é isso. E qual é então o seu tamanho? Não será 4 vezes maior? Não, por Deus. Quantas vezes essa é maior? 4. 1, 2, 3, 4. Né? Assim sendo, menino, com a linha 2 vezes maior não se obtém uma superfície dupla, porém 4. Tem razão. O menino agora entendeu. Né? Então ele sabe que não é 8, mas sabe que é 16. 4 vezes 4 são 16, não é verdade? Sim. Então, com que linha traçaremos uma superfície de 8 pés? Com essa, obtivemos uma superfície 4 vezes maior. Portanto, está perguntando o seguinte: qual é então o tamanho do lado que produz um quadrado cuja área seja 8 pés? Não será 2, porque 2 vezes 2 dá 4, e não será 4, porque 4 vezes 4 é 16. Tem que ser alguma coisa entre o 2 e o 4. Não é isso? Claro que será também um número quebrado, um número irracional, mas ele não quer que o aluno, que o discípulo saiba isso, ele só quer que ele conclua como é que faz isso. Então agora eles vão tentar investigar como é que se faz para chegar a uma superfície do tamanho 8, um quadrado com a superfície de 8, um quadrado com a superfície de 8. Vamos lá. E a superfície de 4 pés não se formou dessa metade? Formou-se.
Muito bem. E a de 8 pés não é o dobro dessa e metade dessa outra? Perfeitamente. E não terá então de ser formada por uma linha que seja maior do que essa, porém menor do que aquela? Maior do que 2 e menor do que 4, né? Ou não? Eu, pelo menos, penso desse modo. Ótimo. Só responda de acordo com o que julgar de certo. Esse lado aqui não tem 2 pés. E esse outro 4? Tem. Sendo assim, o quadrado de 8 pés deve ter o lado maior do que esse de 2 pés e menor do que de 4 pés. Penso que sim. Procure então dizer quanto se parece que deve ter. 3 pés. 3 pés. O que obviamente também está errado, porque 3 vezes 3 dá 9. Né? Um quadrado de 3 pés de lado dá 9. Entenderam? O menino está tentando, por iniciativa e erro, acertar, mas não acertou ainda. Quer dizer, não dá para fazer um quadrado com 3 lados de pé que tenha 8 pés de área. Se deve ter 3 pés, acrescentemos a este lado metade dele mesmo, para que fique 3 pés. 2 pés, esses aqui, e mais um que acrescentamos. O que ele fez foi isso, né? Ele pegou, ele está fazendo isso no chão, né? Em algum lugar, né? Aumentou então para aqui para 3. Não é isso? Entendeu? E aqui para 3, para ver o que acontece aqui. Muito bem. Desse outro lado, a mesma coisa. 2 até aqui, mais um, e teremos um quadrado de 27. É isso mesmo. Mas se temos 3 pés desse lado e 3 desse outro, todo quadrado não conterá 3 vezes 3 pés? É evidente. 3 vezes 3, quantos pés são? 9. 9. Pronto. Também não respondeu. Né? Então não é 3 a resposta certa para a pesquisa que está sendo feita de saber qual é o lado, né, qual é a quantidade de pés do lado para fazer um quadrado que tenha como área 8 pés. E não sabes quantos pés deverá conter o dobro daquele quadrado? 8. Logo, não será com o lado de 3 pés que se formará um quadrado de 8 pés. Não, evidentemente. Com que lado será? Experimente dizer com precisão, e se não quiseres fazer o cálculo, mostre-nos como ele deve ser. Por Deus, Sócrates, não sei o que diga. Coitado do menino, nessa altura mesmo. Não percebe-se, não, como ele já está adiantado no caminho da reminiscência? No começo ele não sabia absolutamente qual fosse o lado do quadrado de 8 pés, o que, aliás, ainda ignora. Antes, porém, julgava saber, e respondia com segurança, sem imaginar que havia alguma dificuldade. Agora ele percebeu a dificuldade, e, embora não saiba, também não presume que sabe. Pronto, já a primeira parte do método de dialética foi resolvida, já desembarcou das ilusões. Já não tem, você já não tem mais, né, não está cegado por aquela bobagem. Agora você já sabe que não é assim. Bom, alguns problemas têm solução, outros não, como tudo na vida. Portanto, não dá para garantir que ele vai continuar em frente, mas pelo menos agora que está fazendo o Sócrates, está equacionando o problema. Olha, o problema é o seguinte, é que eu tenho que toda vez que eu gero o quadrado, eu aumento mais do que a quantidade de aumento que eu dei no lado. Esse é o problema sendo equacionado, né? Esse mecanismo. A partir disso, talvez ele consiga resolver. Vamos ver se ele vai conseguir. Menão convence-se da explicação de Sócrates que, para reforçar a tese, faz nova demonstração. Agora tu responde. Essa superfície não é o nosso quadrado de 4 pés? Compreende? Que é essa aqui, ó. Então olhem aqui, olhem para o primeiro quadrado aqui em cima, pessoal. Esse primeiro aqui à esquerda, superior à esquerda. Esse é o quadrado de 4 pés, né? O primeiro aqui. Sim. Não podemos colocar ao seu lado outro quadrado igual? Podemos. E mais um terceiro aqui igual aos outros dois? Sim. E agora preencheremos esse canto com mais um? Perfeitamente. Pronto, fez esse desenho aqui. 4 quadrados juntos fazendo um quadradão. Ficamos assim com 4 quadrados iguais, não é verdade? Ficamos. E agora, quantas vezes essa superfície é maior do que a primeira? 4. 4 vezes 4, 16. Mas o que procurávamos era uma superfície dupla, não te recordas? Perfeitamente. Procuravam 8, não 16. E agora, essa linha traçada de um ângulo para outro de cada quadrado, não divide todos os quadrados em 2 partes iguais? Olha só, essas linhas estão ali, ó. Olha aqui, ó. Quando eu divido o quadrado aqui nessa linha, eu não fico com metade do quadrado para um lado e metade para o outro? Não fica? Ó, logo, se você consegue dividir esse quadrado por esse quadrado aqui pela metade, por essa linha, ora, o que é 8? 8 é a superfície desse quadrado que fica aqui dentro, né? Quando eu divido todos os 4 pela metade, eu fico com essa superfície aqui. Logo, geometricamente, o 8 é o quadrado que é feito
que cabe dentro do quadrado maior de fora. Não é isso? Vamos ver se ele acerta. Vamos lá. Observa agora qual é o tamanho dessa superfície. Não compreendo. Essas 4 linhas delimitam ou não a metade interna de cada um desses 4 espaços? Delimitam. E quantos espaços dessa mesma dimensão há na nova superfície? 4. E na primeira? 2. E 4, o que é em relação a 2? 12. Logo, de quantos pés é essa nova superfície? 8. Com que linha foi traçada? Com essa. A linha que corta um ângulo que corta de um ângulo para o outro quadrado de 4 pés? Isso, a diagonal do quadrado é que permitiu traçar a metade. É. Os sofistas dão a essa linha o nome de diagonal. Logo, se tem esse nome, é da diagonal, conforme disseste, escravo de Menão, que se constrói quadrado duplo. Perfeitamente, só. Pronto, resolveram o problema. Mas não é bem um problema, né? Porque no fundo tem que continuar, mas veja, é um exercício que Sócrates faz para mostrar que se você fizer as perguntas certas, as respostas estão dentro das pessoas, elas vão aparecendo. E que a única tarefa que ele tem, Sócrates, pelo seu método maêutico, é a tarefa de servir de parteira para garantir que esse ovo nasça com uma gema dentro. E que não seja um ovo sem gema. Essa expressão está dentro do algo, não sou eu que estou inventando. Não deve ter sido pega aqui pelo resumo, porque o resumo tem essa dificuldade, né? Às vezes quando ele perde um pedacinho ou outro. Mas Sócrates quer, na verdade não está aí, porque isso é lá da outra, do TT. Não está aí no resumo, porque é outro livro. É o TT, é outro diálogo, tá? Tá certo? Então, continuamos. Sócrates faz Menão concordar com que o escravo havia emitido apenas as suas próprias opiniões e que essas opiniões já achavam-se nele, e conduz Menão a concluir. Logo, quem não conhece determinada coisa tem noções verdadeiras daquilo que desconhece. Parece que sim. Presentemente, essas noções foram nele despertadas como um sonho, e se alguém o interrogasse repetidas vezes e de diferentes modos sobre o mesmo assunto, fica sabendo que ele acabaria conhecendo tudo isso tão bem como qualquer pessoa. Estou certo disso. Logo, aprenderia sem que ninguém lhe ensinasse, apenas com ser interrogado, tirando de si próprio todo o seu conhecimento. É como disse. Mas isso mesmo, tirar de si próprio conhecimento, não equivale a recordar? Perfeitamente. Pronto, está aí a tese platônica de que conhecer, né, de que aprender é apenas recordar. Nós já sabemos tudo. É uma tese de que ele precisa desesperadamente, porque ele precisa continuar insistindo em que todas as coisas verdadeiras, de fato, estão no nível do apenas intelectivo, o nível das ideias ou das formas. Ideias e formas é a mesma coisa em grego. Eidos, que é a palavra que significa forma, gerou a palavra ideia. Eidos leva a palavra ideia. Então aí não é ideia no sentido de destacação, é ideia no sentido de forma. Tá? Sempre que eu falo ideia aqui, estou falando de forma. Esse é o sentido da palavra ideia. Aqui então ele precisa, como ele deve defender a tese de que a única realidade verdadeira é essa aí, e que o que está aqui embaixo é uma tese de sombra, são todas falsificações. Ele depois na República usará o mito da caverna para fazer a mesma comparação, dizendo que o que nós achamos que sabemos são apenas os reflexos, né? São apenas as projeções na parede da caverna de formas que estão atrás de nós e que são distorcidas ao passarem por nós. E que o único sujeito que é preciso que alguém se desvencilhe daquelas amarras, daquelas correntes, e que corra para fora da caverna, veja como é e venha contar de volta. E essa pessoa é filósofa. Ele precisa desesperadamente desse modelo. Mas ele precisa desse modelo para dizer para o mundo, para nos dizer, para o leitor, que a cidade tem que ser de um certo jeito. Entenderam? Mas ele não se deu ao trabalho, a não ser apenas perifericamente, de desenvolver esse modelo cosmológico. Esse é um modelo cosmológico, é um modelo metafísico, portanto, um modelo cosmológico. A metafísica divide-se, de modo geral, em duas grandes outras ciências, que é a cosmologia e a ontologia. Uma estuda o ser, ontologia, e a outra estuda o mundo, que é o cosmos. Portanto, é um modelo metafísico que é muito pouco desenvolvido. Você pode fazer perguntas muito constrangedoras sobre Platão. Como a gente sabe disso, o que é fundamental é não levar isso assim com o rigor que você exigiria de um Edmund Husserl, por exemplo,
não é? Você exigiria de um cientista do assunto, na verdade ele está apenas dando os traços gerais desse modelo cosmológico, que é esse modelo que pressupõe que nós já existimos nesse mundo das ideias, já moramos lá, estamos desterrados aqui de alguma maneira, perdemos as asas e caímos aqui em cima, aqui nesse mundo. E por causa disso é que nós temos dificuldade de saber como as coisas são. No entanto, se perguntados com competência pelos filósofos, ser examinados e indagados por alguém que detém a técnica que Platão detém, que Sócrates detinha, nós somos capazes de lembrar de tudo e nos tornamos automaticamente, novamente, proprietários daquilo que nós sempre fomos e que havíamos, na verdade, esquecido que possuíamos. Essa é a tese platônica, não é? Muito bem. Ele imagina agora que ele provou para o Mênon, por meio desse exercício com o escravo, de que mesmo um escravo que não tem nenhuma formação, que não foi para a escola, que ninguém ensinou nada, é capaz de fazer um raciocínio geométrico. Não é um raciocínio muito sofisticado, mas é, ainda assim, algum raciocínio. Pois não, Anatório? A minha dúvida é o seguinte, a cidade de Deus, a cidade dos homens, que estudou Platão, tem alguma coisa? O conceito é platônico, porque Santo Agostinho era profundamente platônico, mas o sentido não. Não, porque a ideia de Santo Agostinho é que você vive na cidade dos homens, e ele não escreveu um livro chamado Cidade dos Homens, né? Sempre lembrar isso, né? Santo Agostinho não tem uma obra chamada Cidade dos Homens, só a obra Cidade de Deus, porque ele dizia que nós éramos cidadãos de verdade daquela cidade. Mas isso é o cristianismo puro, né? Só que o cristianismo não combina com o platonismo, porque o platonismo diz que, no fundo, nossa alma mora lá em cima. Que é a mesma ideia que está na Bíblia quando Jesus Cristo diz que vós estáis nesse mundo, mas vós não sois desse mundo. É a mesmíssima ideia, exatamente igual. O platonismo e o cristianismo são muito próximos, não é? Agora, é óbvio que a visão de cidade de Deus de Santo Agostinho, a visão judaico-cristã, é muito diferente da visão platônica, que é grega, pura. E os gregos não conseguiram nem mesmo resolver o problema da origem do mundo, porque tirando uma ou outra tentativa, por exemplo, Platão tem um conceito de demiurgo, tirando uma ou outra tentativa, Aristóteles chega no final da metafísica declarando peremptoriamente que Deus não fez o mundo, que Deus é aquilo para que o mundo tende, que Deus, para Aristóteles, Deus é alguma coisa para a qual todas as coisas vão. Mas ele não conseguiu concluir causa final e não causa eficiente, não é causa motor. Para um grego é difícil concordar com a criação do mundo por Deus. Eles tendem a achar que o mundo é eterno, sempre foi. Não é? Esse é o problema, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, a formatação da comparação é platônica. Tá? Sócrates ajuda Menão a concluir que o escravo já as tinha e que as aprendeu em outro tempo, no tempo em que ele ainda não era homem, e conclui pela imortalidade da alma. Logo, se tanto no tempo em que é homem, como quando ainda não era, havia nele opiniões verdadeiras, que, dispensadas pelo interrogatório, se tornaram conhecimento, não é preciso que sua alma seja em todo o tempo sabedora, pois em todo o tempo ou ele já era homem ou ainda não era. É evidente. Ora, se a verdade das coisas existe sempre em nossa alma, então é que a alma é imortal. Por isso, precisas nos animar, sempre que ignorares alguma coisa, isto é, quando não te lembrares de determinada coisa, para procurá-la e te recordares dela. Lembro que aqui a palavra ignorar está sendo usada no sentido próprio em português, o único sentido legítimo em português para a palavra ignorar é desconhecer. Então eu ignoro o endereço do Anatório. Eu não sei onde é que ele mora. A ideia de usar a palavra ignorar no sentido de desprezar, como se faz hoje em dia, é anglicismo. É uma maneira de falar inglês com palavras portuguesas. Não, ele me ignorou, assim, isso em português não se fala. Assim, ele me desprezou, fez de conta que eu não existia. Tá? É isso que significa a palavra ignorar em português, é só desconhecer. Está sempre sendo usado aqui com perfeição. Na verdade é do que diz Sócrates, muito embora não saiba explicar a razão disso. Por que não sabe explicar? Porque ele também está recordando, não é? E aqui acontece uma coisa muito importante também, outro dado importantíssimo de Platão, é que há um diálogo chamado Crático, em que há uma discussão entre Platão e um sujeito chamado Hermógenes, que Hermógenes significa filho de Hermes. Hermes quem é? Hermes é o padroeiro é o mensageiro de Zeus,
mas também é o padroeiro dos comerciantes e é padroeiro também dos ladrões. Dos dois ao mesmo tempo. Não façam perguntas para o professor. Não fui eu que inventei isso. Vocês... E o Hermes dizia assim, Hermógenes, olha aqui, eu estou aqui discutindo com o Crátilo, que era outra pessoa da conversa, e eu estou discutindo com ele porque é o seguinte, ele diz que todas as que eu não fui batizado. Por quê? Porque as palavras sempre, obrigatoriamente, têm o significado da coisa a que ela se refere. Por exemplo, se você chama Hermógenes, tende a ver em você alguma coisa que esteja associada à sua descendência de Hermes, porque Hermógenes significa filho de Hermes, descendente de Hermes. Como eu não tenho nada a ver com Hermes, diz o Hermógenes, como não tenho nenhuma das qualificações atribuídas a Hermes, então eu acho que não, eu acho que o nome é completamente arbitrário. Eu digo isso, Hermógenes. O que você acha disso? O Crátilo não, o Crátilo está aqui insistindo em dizer que as palavras, se por acaso eu não tenho nada a ver com Hermes, é porque não me batizaram de modo nenhum. Eu até hoje não recebi o nome, porque se esse não está associado à minha existência, então é que eu não fui batizado de fato. O que você acha disso, Sócrates? Esse é o diálogo chamado Crátilo. E Crátilo, então, aí ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz é dizer, não, eu estou de acordo com Crátilo. E faz, então, uma das coisas mais divertidas que eu já li em filosofia, que é uma série de explicações dessas, tipo Paulo Jalasca, sabe? Sabe, assim, por que tal coisa tem tal nome? Sabe, aquelas coisas, né? Por que a cerveja Mouse Beer chama Mouse Beer? Porque é a única cerveja que rato bebe. Piadas desse jeito, assim. Entendeu? Não é isso? Qual é a única comida que dá para ligar e desligar? Estrogonofe. Né? A única comida que dá para ligar e desligar. Então, essas piadas, tipo Paulo Jalasca, que o Sócrates faz lá com o Hermógenes, fazendo as piadas mais engraçadas, no final diz assim, mas eu também estou em dúvida. Quando o Hermógenes já está feliz da vida, porque teoricamente Sócrates concorda com ele, fala assim, eu também tenho dúvida, porque tem casos que não é assim. E no final do diálogo, então, Sócrates conclui que a gente sabe as coisas não pelo som das palavras, a gente sabe as coisas não pelo morfema, pelo modo de elas são escritas, ou seja, que a linguagem ajuda a descobrir as coisas, mas que nós sabemos as coisas sobretudo, porque nós somos capazes de olhar para as coisas e percebê-las automaticamente. Isso é, na verdade, a ideia que dará origem mais tarde a toda a teoria da fenomenologia de Edmund Husserl. Está em Platão. Lembra que eu falei para vocês que havia um filósofo que havia dito que toda a filosofia moderna nada mais é do que um conjunto de pés de página, notas de rodapé, de Platão? Está vendo? Nessa ideia que está no Crátilo está toda a origem da fenomenologia de Edmund Husserl, que é a ideia da percepção direta. Não é uma tese de psicologia, é uma tese de percepção intelectual mesmo direta. Veja que coisa notável que é isso, né? Não é isso? E é isso, essa mesma ideia está aqui, quando ele diz assim, eu entendo, mas eu não sei porquê. Porque às vezes não é possível saber porquê, de fato. Você entende simplesmente porque você entende. Porque você, quando você viu uma vaca na vida, depois vê a segunda, você sabe que é uma vaca. Precisa explicar isso? Algum método mental, algum raciocínio que você faz para chegar à conclusão de que aquele segundo indivíduo é também uma vaca? Não. Você simplesmente sabe que é uma vaca automaticamente. Reconhece a vaca automaticamente. É isso que está aqui nessa expressão do Menon. A mim também agrada Menon. De muita coisa do meu discurso não tomarei a defesa. Porém que nos tornamos melhores quando estamos convencidos de que é preciso procurar o que não sabemos, mais corajosos e menos desamparados do que quando pensamos que nem podemos encontrar, nem é possível procurar o que ignoramos. A esse respeito me disponho a lutar com todas as minhas forças, por atos ou palavras. É o que também me parece muito bem dito, Sócrates.
Resolvido em paz sobre a investigação do que não se sabe, Sócrates volta à definição de virtude, se ela é inerente ao homem por natureza e se ela pode ser ensinada. Ainda continua o mesmo problema, porque até agora não se andou nenhum centímetro na direção de resolver esse problema. Não era esse o primeiro problema da primeira linha? Sócrates, afinal de contas, a virtude pode ser ensinada ou não pode? Ainda não se tem a menor ideia, porque não se sabe nem o que é virtude ainda. Sócrates insiste que, se dependesse dele, antes de investigar se a virtude pode ou não ser ensinada, é necessário primeiro investigarmos o que ela é em si mesma. Mas como Sócrates vem se pressionado por Menão a debater a ensinabilidade da virtude sem saber o que ela é, pede licença para o franqueiro para trabalhar com uma hipótese, um recurso que nos vai ser útil para a solução do problema. E foi aí que Platão inventou esse método de pensar que é assim. Vamos supor que tal coisa seja assim, que é o método dos pressupostos científicos. Não é? Vamos supor tal coisa como tal. Então, como o outro não quer esperar, não tem a paciência para esperar até a hora em que vai se descobrir o que é virtude, e o que faz Sócrates? Então fala, tá bom, então já que você não tem paciência, vamos supor alguma coisa e começar a raciocinar a respeito dela. Não é? Que é um método meio tentativa e erro, não é um método adequado, não funcionará também não vai funcionar, portanto não se anime. Mas é a primeira vez na literatura filosófica que alguém faz essa pressuposição, que alguém propõe um mecanismo, ou seja, um truque para tentar sair de uma aporia. Uma aporia é uma paralisia, já contei para vocês, né? Aporia é a incapacidade de andar, é a paralisia. Alguém tenta sair de uma aporia, supondo uma solução para essa aporia e vendo se ela dá certo. Não é trabalhar de trás para frente, não é? Não é isso? Não é do resultado tentar achar a variável X lá na frente. Não é fazer alguma coisa parecida com isso. Se a virtude for dos bens que se relacionam com a alma, poderá ou não poderá ser ensinada? Para começar, perguntamos se, sendo ela de natureza diferente do conhecimento, ainda assim será suscetível de ser ensinada, ou não. Ou, como nos expressamos há pouco, se pode ser rememorada. Começa o exame do problema. Logo, se a virtude for conhecimento de qualquer natureza, é claro que poderá ser ensinada. Como não? Assim, ficaremos livres agora mesmo dessa questão. Se for tal, será ensinado. Caso contrário, não será. Quer dizer, se a virtude for conhecimento, pode ser ensinada, não há dúvida nenhuma. O que é, se a virtude for conhecimento, é uma hipótese teórica, né? Aquilo que se chama de hipótese de trabalho na ciência, é uma hipótese de trabalho que você estabelece para tentar medir a tua proposição inicial. Não é isso? Esse não é o método que Sócrates prefere, mas como o outro não deixa ir pelo caminho, ele é habitual para fazer esse. Vai dizer, bom, se a virtude for conhecimento, então ela pode ser ensinada, porque eu posso ensinar alguém a ser sapateiro, por que eu não poderia ensinar alguém a ser virtuoso? Que tal? Entenderam isso? Eu posso ensinar alguém a jogar damas, por que eu não ensinaria alguém a ser virtuoso? Também pode ser ensinado, também. Ok? Perfeitamente. Depois disso, o que parece, o que importa examinar é se a virtude é conhecimento ou algo diferente do conhecimento. Porque você vindo de trás para frente, né? Então, se é conhecimento, é ensinável. Bom, agora, é conhecimento? Essa é a pergunta. É a pergunta que vem de trás para frente, conduzindo a conversa agora. De fato, é a questão que devemos examinar depois daquela. Então, não diremos que a virtude é um bem e não ficará de pé nas hipóteses de que é um bem? Perfeitamente. Dizer que a virtude é um bem, continua mantendo aquela hipótese válida. Ora, se houver algum bem distinto do conhecimento, é possível que a virtude não seja o conhecimento. Mas se não houver bem que o conhecimento não abranja, então justifica-se nossa conjectura quando admitimos que a virtude é uma espécie de conhecimento. Isso mesmo. Portanto, para saber se a virtude não é conhecimento, já que ela é um bem, é preciso saber se há algum bem que não seja trazido pelo conhecimento, que seja bom em si próprio. Muito bem. Sócrates continua o raciocínio partindo da hipótese de que a virtude, por ser boa, é também útil, como a saúde, a força, a beleza e também a riqueza. No entanto, como essas coisas podem ser prejudiciais também, só são úteis quando usadas como devem ser, e prejudiciais na hipótese contrária. Por exemplo, força. Pode ser útil se for para o bem, mas pode ser para o mal também. Sócrates começa o raciocínio demonstrando que justiça, coragem, perspicácia e memória também devem ser usadas do modo certo. Que são as coisas que são boas, né? Muito bem. Ora, se a virtude se encontra, de algum modo, na alma e é necessariamente útil, terá de ser discernimento.
porque tudo mais que na alma existe não é em si mesmo nem útil, nem prejudicial. Com a adição do discernimento ou da insensatez é que se torna prejudicial ou útil. De acordo, portanto, com esse raciocínio, se a virtude é útil, terá de ser discernimento. Ou seja, tá? Bom, vamos continuar. Parece que sim. O mesmo se verifica com tudo mais a que há pouco nos referimos. A riqueza e coisas semelhantes, que ora parecem ser boas, ora prejudiciais, como no caso anterior, em que as coisas da alma beneficiam quando dirigidas pelo discernimento, ou prejudicam quando é a loucura que as dirige. Da mesma forma, quando a alma dirige e usa com acerto todas essas coisas, elas se tornam úteis, e no caso de fazê-lo erradamente, prejudiciais. Perfeitamente. A alma prudente dirige bem, e mal é insensata. Isso mesmo. Não estaremos, portanto, autorizados a dizer, em termos gerais, que no homem tudo depende da alma, e que nesta tudo depende da razão, se quiser tornar-se boa? Assim, de acordo com nossa proposição, a razão é o que é útil. Já não dissemos que a virtude é útil? Pronto, por esse raciocínio, então, é a razão que está, digamos, que estabelece o que é tudo, inclusive a virtude, né? Mas vamos lá. Logo, conclui Sócrates, ninguém é bom por natureza, tentando saber se o é por instrução. Logo, né? Tem que instruir para ser bom, muito bem. Mas se ninguém é bom por natureza, se eu há porventura por meio da instrução, é o que me parece inevitável, Sócrates, sendo também evidente, de acordo com nossa hipótese, que se a virtude é conhecimento, poderá ser ensinado. Talvez por Zeus, contanto que não tenhamos feito uma suposição errada. Mas há pouco ela nos pareceu muito certa. Sim, porém não basta que há pouco nos tenha parecido certo. É de mistério que isso mesmo nos pareça agora e no futuro, para que seja realmente sadia a proposição. Hoje se não parece mais certo, né? Porque não estava certo naquela hora. Muito bem. E agora? Que tendo em vista tais desanimares e duvidares de que a virtude seja conhecimento? Vou dizer-te, não. Que a virtude possa ser ensinada, no caso de ser conhecimento, isso eu não retiro, como se não houvesse sido bem enunciado. Mas ele está dizendo, ele não está concordando de verdade. Ele vai botar aqui uma restrição que vai nos jogar na saca zero de novo, tá vendo? Porém, quanto a ser conhecimento, vê se não te parece que tenho razão de pôr em dúvida. Diz-me o seguinte: no caso de ser possível ensinar seja o que for, não apenas a virtude, não terá necessariamente de haver professores e discípulos? Olha como é que ele quer fazer. Bom, se é conhecimento, conforme nos parece que é, não tem que ter professores. Todo conhecimento é necessariamente transmissível. Logo, se é transmissível, tem que ter quem transmite e quem recebe. Então tem de ter professor de virtude, não é? É isso? Para poder ser conhecimento. Vamos lá. Sócrates argumenta que se alguma coisa se ensina, deve ter professores e discípulos. Nós, tendo procurado inúmeras vezes professores de virtude, por mais que se esforçasse, nunca os encontramos. Neste momento, Sócrates coloca Ânito, que está sentado ali mesmo na conversa. Sócrates interroga Ânito sobre se deve ou não mandar estudar os filhos com as pessoas que conhecem determinados assuntos, como estudar medicina também. Ânito concorda. Sócrates sentiu um raciocínio. Sócrates agora vai fazer uma sacanagem com esse Ânito. Depois está aqui explicada a razão pela qual esse Ânito é um dos acusadores de Sócrates. Ele está absolutamente magoado e ofendido com Sócrates. Esse Ânito é o hospedeiro do Mênon. E tudo indica que não é na casa do Ânito que tem essa conversa. Tudo indica que essa conversa está acontecendo num lugar público, num ginásio, mas o Ânito está ali do lado ouvindo a conversa. Como o Sócrates quer agora discutir, examinar a questão, e se há conhecimento tem que ter professor. E agora ele vai botar o Ânito aqui meio que numa armadilha. Vamos ver, olha só. Considera agora quem devemos enviá-lo de preferência para aprender essa virtude. Não é evidente, de acordo com o nosso discurso anterior, que deverá ser para os que se apresentam como professores dessa arte e se prontificam a ensiná-la a todos os helenos, indistintamente, que desejem aprender, mediante o pagamento de um salário combinado? A quem te refere, Sócrates? Sabe muito bem que são os que o povo denomina sofistas. Pronto, Sócrates está fazendo aqui. Sócrates é um antissofista, né? Ele é um antissofista. O que é o sofista? É um desses falsificadores da identidade entre o logos e a coisa. Não é? Pessoal, para entender esse negócio, eu vou explicar mais uma coisa para vocês. Veja, no tempo da democracia ateniense, que não é como a nossa democracia moderna, era uma democracia de cidadãos apenas,
Cidadãos eram os homens, porque as mulheres eram supostamente representadas por eles eram famílias, né, chefes de família, um voto por família. Não porque se quisesse necessariamente excluir as mulheres não tinham vida pública, não tinham as casas gregas eram administradas pelas mulheres. As mulheres mandavam na casa. Havia partes da casa em que os homens nem mesmo podiam entrar. O homem era voltado para a vida pública, a mulher para a vida familiar. Essa era a divisão de tarefas no sistema grego. Logo, o sistema de votação era feito pelo chefe da família. Mas não entram na votação nem os homens que sejam estrangeiros, não têm direito a voto. Não entram na votação os escravos, não é? Também não vão. E servos dependendo da cidade, dependendo da situação. Portanto, quem votava era pouca gente. Não é? Mas o que acontecia em Atenas naquela época? Por que havia, então, esse processo chamado democracia, em que todo mundo podia, em princípio, muito mais gente votava do que as decisões feitas pelas oligarquias anteriores, e que todo mundo podia ser votado também, quer dizer, podia receber votos. Então nasce em Atenas uma cultura do discurso, uma cultura do discurso político, ficava todo mundo na praça discursando o tempo todo, fazendo campanha. Não só isso, mas porque também o sistema judicial de Atenas pressupunha o seguinte, que quando alguém tinha alguma disputa, quando alguém tinha lá alguma ressalva contra alguém, se o crime fosse público, quer dizer, o crime é público é assim, né? Alguém vai e acusa um outro lá de ter feito lá um desrespeito aos deuses. Não é? Então, nesses casos em que o crime é público, aí o arconte, que é o nome que se dava para o magistrado nessa época, tinha outros sentidos anteriormente, já foi rei. Nessa época era rei também, mas chamava-se rei, mas era um magistrado. O arconte ouvia aquela denúncia e ele decidia se aquela denúncia podia tomar curso ou não, quer dizer, se ele daria ou não ouvidos àquela denúncia, se a denúncia tinha consistência jurídica. Se tivesse, era fixado na porta do palácio do arconte a denúncia, e o denunciado, avisado pelos amigos, provavelmente, tinha que então um tal dia ir lá se defender. Não havia advogados, havia acusadores e réus que se defendiam, que se autorrepresentavam. Mas é claro que isso é uma coisa difícil, porque mesmo supondo que se fosse um sistema jurídico muito mais precário do que hoje, muito mais simples, mesmo assim, a técnica jurídica é uma técnica complicada, tem que saber o que é que você diz, para você não criar um efeito pior do que já tem, é preciso. Portanto, havia também uma profissão do retórico. O retórico é o sujeito que dava para você, ensinava você a fazer discursos. Ele escrevia para você a sua defesa, você decorava, como é no caso do Fedro. E se vocês lembram, o Fedro, no diálogo do Fedro, o Fedro havia acabado de decorar um discurso que um sofista, um retórico, ele havia ensinado. Para quê? Para você ou se exibir na praça, ou você se defender frente a um tribunal. Não é? Então havia por todos os lados os falsificadores da linguagem, do logos, porque o sofista não está interessado em contar a verdade, está interessado em ganhar a discussão de você. O retórico, que é o equivalente ao advogado moderno, né? Ele não está interessado em falar a verdade, está interessado em ganhar a causa. Entenderam que advogado nenhum está interessado na verdade, está interessado na causa, porque vocês imaginaram um advogado que chega assim para o juiz e fala: o senhor tem toda a razão, esse meu cliente é um pilantra, é um desgraçado, de fato matou, além desse aí, matou mais 5 que eu sei. Só, entendeu? Tá? Então o senhor tem toda a razão. Um advogado como esse vai perder a carteirinha para dizer o mínimo, porque isso não pode fazer. O advogado necessariamente está do lado do seu cliente, é a questão de ética profissional. E quando tem um crime bárbaro, aí no dia seguinte na televisão podem ligar e ver. Ligue na Bandeirantes. E aí aparece lá uma apresentadora de televisão que diz assim, qualquer um vai dizer assim: mas que barbaridade, que justiça é essa? Agora imagine que ainda vai lá um advogado agora defender esse monstro. Bom, mas se você não faz isso, desaparece a justiça naquele mesmo instante, porque aí vira linchamento. Lembro daquela diferença que havia entre o conceito de tênis e o conceito de dique? É essa a diferença. Tênis é a justiça no sentido retributivo, ou seja, a justiça de retribuição apenas do olho pelo olho e dente pelo dente. E Dike, que é filha da Tênis, Dike é filha de Tênis.
Dique é a justiça circunstanciada, desvinculada de emoções. A justiça serena com a capacidade de entender a situação. Isso está na Eumênides. A trilogia Orestia foi escrita para explicar isso. Só para explicar isso. Que foi Palas Athena quem inventou a Dique, criando o primeiro tribunal humano que julgou Orestes pela morte da sua mãe, pelo assassinato da sua mãe Clitemnestra. Pois é esse conceito que é absolutamente fundamental entender aqui, que precisa ser compreendido para entender a nossa história. Bom, por causa disso, então, só para terminar esse parênteses, Atenas pululava de vigaristas intelectuais, que eram os fulanos que usavam a palavra não para desvendar e apresentar a verdade, mas para falsificar a verdade e obter algum ganho qualquer dessa falsificação. Por essa razão é que eu disse para vocês antes, e agora vou insistir, que Sócrates queria fazer era unicamente recuperar a identidade entre o logos, que é a palavra, logo o discurso, e a coisa, ou seja, a realidade. Entenderam agora o que eu quero dizer? Sócrates é um lutador contra o sofista. Então, quando ele faz isso aqui, fala isso com o Ânito, ele está querendo ser irônico, está ironizando. Na certa já tinha uma encrenca com esse Ânito, e está aqui ironizando o Ânito, fazendo meio de palhaço. E acabou custando caro, essa ironia aqui. Por Héracles, só o melhor Sócrates. Nenhum dos meus parentes ou familiares ou amigos, quer ser nativo ou estrangeiro, venha ficar atacado de semelhante mania, para ir procurar essa gente e ficar estragado por eles. São uma verdadeira peste e destruição para os que os frequentam. Não sei se aqui o Ânito não está querendo dizer que você é sofista para o Sócrates, está falando mal do Sócrates, e essa é a razão pela qual Sócrates continua na sua impiedosa manipulação de Ânito. Bom. Sócrates responde provocativamente a Ânito, dizendo que não acha possível que aquela gente possa ser tão bem paga para fazer o mal. Protágoras, por exemplo, havia ganho mais dinheiro do que Fídias e 10 outros escultores, e não percebeu a ela inteira que Protágoras estragava seus ouvintes e devolvia em piores condições do que quando os recebera, e isso durante mais de 40 anos. Que é uma provocação, uma provocação bem malandra. Veja, esse Protágoras é um sofista, é o autor daquela frase famosíssima chamada que diz assim, que o homem é medida de todas as coisas. Essa ideia que ele é que é a mãe de todo o relativismo é uma ideia de Protágoras antes da vinda de Sócrates. Tem um diálogo no diálogo Teeteto, Sócrates faz essa ideia picadinho, mas não sobra nada. E no entanto, passados aí todo esse tempo todo aí, o protagonismo, o relativismo baseado em Protágoras é mais ou menos o domínio do mundo. O mundo pensa como Protágoras. A ideia de que tudo é relativo, tudo isso é uma ideia protagórica, que foi destruída lá no diálogo Teeteto, logo em seguida, nessa época mais ou menos aqui. O que é uma coisa inacreditável, que nós tenhamos perdido a memória de tudo que nós sabíamos. De certa maneira, nós nos distanciamos tanto, que a nossa lembrança é cada vez menor. E que o mundo seja capaz de fazer esse conjunto enorme de enganos que se faz hoje em dia, tendo toda essa referência histórica aqui para contar, é uma coisa incrível, que alguém seja relativista cultural num mundo que depois que Platão escreveu o Teeteto para destruir essa ideia, destruir a ideia de Protágoras, É igualzinho aquela história do português que viu uma casca de banana na frente, assim, andando na rua, tinha uma casca de banana assim, 5 metros, e falou assim, ai meu Deus, outro tom. Tá? Entenderam o problema disso? Quer dizer, a humanidade comporta-se desse modo, tá? Que é muito injusto para os portugueses, mas a piada é boa. Tá? Muito bem. Continuamos. Sócrates continua a provocação, dizendo que Ânito deve ser adivinho, por saber coisas para os sofistas sem os ter conhecido. Com ironia, Sócrates acaba concordando com Ânito no verso aos sofistas e pede ao ateniense que indique quem deve ensinar virtude na cidade. Que vantagem ele terá de ouvir apenas o nome? Os cidadãos atenienses de boa e clara formação que lhe vierem encontrar, não há um só que não possa deixá-lo melhor do que o fariam os sofistas. É só querer seguir esses ensinamentos.
Mas esses varões de boa formação chegaram a ser a missão por esforço próprio, sem haverem aprendido com ninguém. E apesar disso, são capazes de ensinar aos outros o que eles mesmos não aprenderam? Pronto, porque o Hamilton está querendo tirar o problema para sair do problema, né? É aquela história, né? O sujeito fala assim, não, para não discutir as origens da Terra, da vida sobre a Terra, o sujeito fala assim, não, a vida na Terra é de origem extraterrestre. Um meteorito trouxe aí uns carrapatos, não sei o quê. Tá. Aí quando você faz isso, você fez o quê? Você transferiu o problema para um outro planeta, mas continua com o mesmo problema que você tinha antes. Só que agora ele está em outro planeta, então ficou mais difícil agora de pesquisar. Porque antes se podia ainda olhar aqui as pedras, tal, mas agora não dá mais. Não é? Quer dizer, o Hamilton está dizendo assim, não, quem sabe que pode ensinar a virtude são aqueles que têm a virtude, são aqueles que fizeram o nosso passado. Daí diz assim, mas espera aí, mas esses aí aprenderam com alguém? Portanto, a virtude é ensinável ou não aprenderam com alguém? Né? É isso que Sócrates está fazendo, está impedindo que ele fuja do problema. Mas esses varões, ao meu pensar, aprenderam com os mais velhos, que também eram gente honesta e boa. Ou não achas que tem havido muitos varões ilustres em nossa cidade? Respostinha malandra, porque ele está dizendo que quer obrigar o Sócrates a dizer que não. Ele vai contar para todo mundo que Sócrates falou que não tem gente boa na cidade. Não é? Assim, respostinha, né, venenosa. Tá. Sem dúvida, Andy. Não somente acho que há entre nós varões excelentes e versados nos negócios públicos, como já os tivemos no passado em número não menor do que hoje. Mas, porventura, também foram excelentes professores da virtude que lhes era peculiar? É em torno desse ponto, justamente, que gira a nossa discussão. Se a virtude pode ser ou não pode ser ensinada. Não se trata de saber se há ou não gente boa entre nós, nem se houve no passado, mas a virtude pode ser ensinada. É isso que há muito vimos investigando. E nessa indagação nos perguntamos se tantos homens bons do nosso tempo, como os do passado, sabiam transmitir a outras pessoas a virtude porque eles próprios se distinguiam. Ou se a virtude não pode ser comunicada a ninguém, nem transmitida de uma pessoa para outra. Isso é o que há muito estamos discutindo, eu e Menon. Sócrates pergunta a Anio se Temístocles deveria ser um varão excelente. Anio concorda. Sócrates lembra-o de que, embora Cleofanto, seu filho, tivesse sido ensinado a andar a cavalo, a ponto de conseguir ficar em pé em cima do cavalo e nessa posição jogar a lança, nunca ninguém soube que Cleofanto tivesse ficado sábio e bom naquilo que seu pai se distinguiu. Pronto, quer dizer, o tal do Temístocles mandou o filho estudar equitação tão bem que um menino conseguia subir no cavalo e atirar uma flecha em pé. Mas, no entanto, não parece que o menino tenha tido nos assuntos, digamos, cívicos, assuntos morais, o mesmo desempenho que o pai. Logo, por que será que o Temístocles conseguiu educar o filho nas artes da equitação, mas não conseguiu educar na virtude, nas outras virtudes? Tá? Segundo Sócrates, o mesmo havia se dado com Aristides, filho de Elísimaco. Está errado, né? O L está minúsculo. Que lhe deu instrução mais caprichada do que de qualquer ateniense, em tudo que pedia de professores, mas que não é um cidadão mais prestante do que qualquer outro. Com esse Aristides também aconteceu a mesma coisa. Ele contratou os melhores professores e o filho não por isso ficou virtuoso. Vocês conhecem casos de pessoas que têm pais virtuosos e que têm filhos que não são virtuosos. Acho que não é preciso nem olhar para o tempo de Sócrates, né? E também não é o contrário, às vezes acontece o contrário. O sujeito lá é o caso do Gasparzinho, por exemplo. Gasparzinho não, do Hélio Gasparzinho, né? Tem aqueles tios medonhos e, no entanto, ele é um sujeito bacana. Veja que redução de nível que aconteceu agora no nosso curso aqui agora, né? Continuamos. A mesma situação aplica-se a Párago e Eutípides, filhos de Péricles, e a Menésias e Estípulo, filhos de Tucídides. Disso tudo, Sócrates conclui. Mas o que se verifica, meu caro, é que a virtude não pode ser ensinada. Nesse momento, antes de rir, Sócrates, tu me pareces muito inclinado para o mal dos outros. A sociedade ia a tomar cuidado, caso feito desse livro. Olha aí, olha a ameaça que o Ento faz para ele 3 anos antes do julgamento. Talvez em toda parte seja fácil fazer mais mal do que bem a qualquer pessoa. Aqui, pelo menos, eu te observo todos os dias. Estou certo de que tu também sabes disso. Olha que ameaça, hein? Tá vendo?
Então, por favor, compreendam agora que Sócrates chegou à conclusão contrária que tinha chegado anteriormente. Agora ele já acha novamente que a virtude não pode ser ensinada, porque se o seu pai gasta todo o dinheiro do mundo com professores para você e você não fica virtuoso, por que você não foi ensinado, então? Por que você não conseguiu ser virtuoso? Não é um problema difícil esse, pessoal? Olha, para poder se divertir com filosofia, no sentido ontológico da palavra, né, para gostar de filosofia, é preciso você ter a coragem de lidar com essas aporias, assim, com situações conflituosas, com situações tensionais, e que nada parece fazer, nada dá certo com nada. A nutrição do filósofo são essas situações, digamos, de impasse, como essa aqui, porque isso não é um problema da filosofia, é um problema da estrutura da realidade que é assim. A vida, o mundo é assim. É preciso aprender a ter gosto por essas coisas, saber lidar com uma coisa de um jeito ou do outro. O padre Antônio Vieira foi um dos maiores escritores de todos os tempos, o maior escritor barroco da história. Era um padre português que morou no Brasil muitos anos, na Bahia, no tempo que a capital do Brasil era Salvador. E esse padre Antônio Vieira fez uma somatória de sermões magníficos. Se alguém está interessado em aprender a virgular, não tem melhor professor que o padre Antônio Vieira. É o maior virgulador da história. Ninguém entende de virgulação como esse homem. E escrevia aqueles sermões que eram disputados à tapa, porque não havia outras diversões. Então, na igreja domingo em Salvador, todo mundo ia assistir o sermão do padre Vieira. E ele, então, chegava lá e fazia um sermão sobre qualquer assunto de qualquer um dos dois lados. Por exemplo, tem lá um famosíssimo, em que ele defende a tese de que o Brasil devia ter entregado o Nordeste para os holandeses. O que é uma coisa extremamente... o Brasil não, Portugal, né? Que é uma coisa extremamente audaciosa você fazer isso na colônia, né? Mas, porque eles estavam no Nordeste, embora a Bahia seja meio de transição, enfim. Mas o padre Antônio Vieira sabia fazer os dois contrapontos. Quer dizer, ele tinha uma capacidade de argumentação, não porque ele fosse um vigarista intelectual, ao contrário, é porque ele tinha uma capacidade de lidar com as contradições que as ideias todas têm e estão nem sempre muito aparentes. Esse foi de todos os antigos que andaram por aqui, os intelectuais antigos, foi o maior de todos. O padre Antônio Vieira foi o maior intelectual do mundo antigo, da colônia, do mundo colonial aqui no Brasil, né? Então tem sermões magníficos, maravilhosos. Vocês compram aí no sebo coleções inteiras do padre Antônio Vieira, dá para ler isso o resto da vida. São magníficos e maravilhosos. O estilo não é mais moderno, porque é muito barroco demais, mas a competência linguística é total. É uma beleza. Recomendo. Continuamos? Não quero parecer-me que antes se ofendeu. Não é de admirar. Em primeiro lugar, ele pensa que eu estou falando mal dessas pessoas. E, ademais, considera-se do seu número. Quando, porém, chegar a compreender o que é falar mal de alguém, deixará de zangar-se comigo. Por enquanto, ainda o ignoro. Responde-me tu, agora. Entre vós também há homens de prol? Pergunta isso porque esse menão não é de apenas, né? Entre vós significa lá onde você mora, né? Lá onde ele mora. Ele mora na Tessália, se não me engano. Com a saída de Ânitos, Sócrates volta a interrogar Menão sobre se ele acha que os sofistas são professores de virtude. O estrangeiro está na dúvida. Sócrates também está e menciona versos que o comprovam. Os versos são do poeta Teógenes. Senta-te à mesa dos nobres de grande prestígio, e com eles põe-te a comer e a beber, procurando agradá-los, pois só com os bons saberás o que é bom. Se com os maus te meteres, o próprio siso virás facilmente perder. Siso é juízo, né? Não é siso, juízo. Quer dizer, a primeira parte da poesia diz o seguinte, que se você conviver com as pessoas boas, você vai ficar bom. Não é? Muito bem. Como estás vendo, nessa passagem se refere à virtude, como se ela pudesse ser ensinada. É evidente. Mais adiante, porém, desvia-se dessa linha para dizer: se o entendimento pudesse ser criado e implantado nos homens, e continua com referência a quem conseguisse fazer isso, que recompensa admirável viria a alcançar. Essa segunda parte da canção que é muito difícil, porque se fosse possível, essa segunda parte contradiz a primeira, aparentemente. Nunca ruim se tornou quem descende de pais virtuosos, quando conselhos da casa prudentes. No entanto, não poderás com lições conseguir que o homem mau fique bom.
não observasse que sobre o mesmo tópico ele volta a dizer o contrário? Com base nisso, Sócrates conclui: sendo assim, se nem os sofistas nem as pessoas de reconhecido valor são professores de virtude, é fora de dúvida que ninguém mais poderá ser. Acho também que não. Ora, se não há professores, não haverá discípulos. Parece ser assim mesmo, como disseste. E não admitimos antes que uma coisa de que não há nem professores nem discípulos não pode ser ensinada? Admitimos. Em parte alguma havemos professores de virtude. É assim mesmo. Não haver professores, não haverá alunos. É certo. Logo, a virtude não pode ser ensinada. Parece mesmo que não pode, no caso de ter sido bem conduzido nossa investigação. Por isso mesmo, ou se os houver, de que maneira eles chegam a ser cristãos? Que é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta do Menon muito boa. Bom, mas vem cá. Mas há um fato indiscutível que há pessoas virtuosas. Ora, se elas não foram ensinadas, porque a virtude não pode ser ensinada, como é que elas se tornaram virtuosas? Essa é a pergunta que o Menon faz agora, que é uma pergunta muito boa. Né? Permanece a possibilidade, Menon, de que eu e tu sejamos de pouco ou nenhum empréstimo, e que nem tu hajas sido bem instruído por Gorgias, nem eu por Pródigo. Gorgias teria sido um sofista importante, tem um diálogo de Platão chamado Gorgias. Gorgias é o professor de Menon e o Pródigo de Sócrates. Por isso, antes de mais nada, cuidemos de nós mesmos e tratemos de procurar quem nos possa deixar melhores, de qualquer jeito. Digo isso com vista da nossa recente indagação, pois escapamos de maneira bastante ridícula que o conhecimento não é o único guia seguro para que os negócios dos homens sejam bem conduzidos. Certo, foi por isso que nós chegamos a perceber de que modo se formam as pessoas de bem. O que quer dizer com isso? Então, para tentar rebater a pergunta, que é uma pergunta boa, né? Então vem cá, acabamos de concluir então que a virtude não pode ser ensinada. Porque não havendo professores de virtude, como é que alguma coisa sem professores pode ser ensinada? Não pode. E por que não há professores de virtude? Porque nunca ninguém consegue fazer isso na prática. Bom, então se ela não pode ser ensinada, por que são virtuosos os que são? De que modo? Por que mecanismo? Por que meio? Por que sistema? Por que mecanismo que são? Aí diz só, não, agora que eu percebi que nós nos enganamos na nossa conversa. Esquecemos que a virtude pode ser produzida por mais de uma maneira. E essa segunda maneira agora, ou melhor, não é que a virtude pode ser produzida de mais de uma maneira, é que saber lidar bem com as coisas não é apenas o resultado da virtude, mas também de uma outra coisa chamada opinião verdadeira. Em grego, ele está fazendo a diferença entre episteme e doxa. Doxa, episteme é conhecimento verdadeiro. E doxa é um conhecimento, digamos assim, sem demonstração. É um conhecimento de outra natureza. Mas vamos lá, vamos continuar. A questão é, se não é possível aprender a virtude, como explicar que certos homens a possuam? Porque eles teriam opinião verdadeira, que não seria inferior ao conhecimento. Aqui Platão faz distinção entre conhecimento, episteme, e opinião verdadeira, doxa. Não será inferior, realmente. Logo, para a boa direção da conduta, a opinião verdadeira, como guia, não é inferior ao conhecimento. Foi disso justamente que nos descuramos há pouco no nosso estudo acerca da virtude, sobre qual seja sua natureza, por admitirmos que somente o conhecimento serviria de guia seguro para a ação. A opinião verdadeira também serve. Realmente. Logo, a opinião verdadeira não é menos útil que o conhecimento. Sócrates explica a diferença entre conhecimento e opinião verdadeira, comparando-os com as estátuas de Dédalo. Se assumindo que Dédalo, o artista universal, teria produzido estátuas que se movimentavam de fato. As estátuas se movimentariam tão extraordinariamente parecidas com Dédalo. É uma personagem mítica, né? Ele é o sujeito que morava em Atenas e era o artista universal. Ele era músico, pintor, escultor, e era sobretudo um inventor de máquinas, etc. Até que um belo dia ele apareceu um aluno que ele julgou que fosse melhor que ele, e ele então, enciumadíssimo, atirou o moleque a precipício abaixo. E aí foi julgado e foi condenado ao exílio. Foi se exilar na ilha de Minos, na ilha de Creta, o rei Minos. E na ilha de Creta, então, ele foi transformado num artífice oficial do reinado, e foi ele quem inventou, por exemplo, o labirinto. Aquele labirinto do Minotauro é da autoria do Dédalo. Ele acaba depois preso
no próprio labirinto, de onde sai fabricando com a cera das abelhas que faziam colmeias dentro do labirinto, fabricando as asas de cera com que ele e o seu filho Ícaro tentaram fugir do labirinto, tendo só sucesso. Dédalo e Ícaro caiu, foi perto do sol, as asas se derreteram e caiu dentro do mar. O mar que passou a chamar-se Mar Icário a partir desse momento. Durante muito tempo chamou assim. Um daqueles pedaços do Mediterrâneo chama-se Mar Icário, em homenagem a Ícaro, que caiu dentro do mar. E Dédalo salvou-se. Esse Dédalo é o mais espetacular dos inventores e dos artífices da mitologia grega. Extraordinário esse Dédalo. E ele teria, entre os diversos mitos que o circundam, está esse de que ele fazia estátuas tão perfeitas que as estátuas se movimentavam como se fossem pessoas mesmo. Sócrates explica a diferença entre conhecimento e opinião verdadeira, comparando-os com as estátuas de Dédalo. Se não estiverem atadas, podem-se correr, não permanecem onde estão. Porque o problema de uma estátua que se mexe é que ela desaparece de noite. Entendeu? Bom, né? No dia seguinte, tem uns franceses que montaram um negócio genial, chama-se, Anões Sem Fronteiras. Eles roubam esses anões de jardim e mandam de avião para a Tailândia e o fotografam num barco cercado de mulheres, fumando charuto, e mandam a fotografia para o dono do anão na cidade do roubo. Sabia que você sabia que tem isso? Aonde? Isso mesmo, tem essa história, que são Anões Sem Fronteiras, o nome da firma, que é para você dar para os anões uma chance de diversão maior, e manda uma fotografia de volta só, né? O anão fica. Livre, a voz de qualquer desses estados não vale grande coisa, tal como a de um escravo fujão, não ficam parados. Acorrentados são de muito mais valor, são trabalhos perfeitos. E que tem em vista com semelhante exemplo a opinião verdadeira. Realmente, as opiniões verdadeiras, enquanto permanecem, são belas e autoras de grande bem. Porém, não se resignam a ficar paradas muito tempo e fogem da alma dos homens. Por quê? Porque elas não são epistêmicas, elas são doxa, portanto elas são mutáveis. Compreenderam isso, pessoal? Olha que beleza de analogia que faz Sócrates aqui, né? Extraordinária. Quer dizer, as opiniões verdadeiras parecem boas, mas elas são mutáveis, elas fogem, elas são como as estátuas de Dédalo. A verdadeiro conhecimento, não, esse é constante. E aí que vocês compreendem a diferença que há numa cabeça de um grego entre o que seja conhecimento verdadeiro e o que é conhecimento precário. Tudo que você quiser chamar de conhecimento científico, tudo que você chama modernamente de conhecimento científico, para um grego é conhecimento precário. Ele não chama de doxa, porque esse conceito já é um conceito moderno, né? Esse de conhecimento científico. Mas o que nós chamamos modernamente de conhecimento científico, para um grego é de natureza precária, porque a natureza tem componentes de mutabilidade que são completamente incontroláveis. Quer dizer, você, embora tenha uma certa expectativa de que as coisas irão se comportar de um certo modo, que é o que faz a ciência, descrição desse modo de comportamento é o objetivo da ciência. Quando você tem uma ciência matematizável, você o transforma numa fórmula. Massa, força igual a massa vezes aceleração, por exemplo. Só que o problema é que os gregos já percebiam, sobretudo Aristóteles, porque Platão não vai lidar com esses assuntos, Platão não tem menor interesse nesses assuntos. Não tem uma linha de Platão sobre isso, a não ser no Timeu, que tem um pouquinho, que fala dos elementos, etc. Mas fora isso, Aristóteles fará a sua maior obra, a maior parte da sua obra, para discutir conhecimentos de natureza científica, no conceito moderno da palavra conhecimento científico. E Aristóteles sabia já naquela época que existe uma certa inconstância na natureza, que é irremovível dela, e que faz com que aquilo que você saiba sobre a natureza seja sempre precário, por mais que pareça garantido. Não é? Daí você vê que toda hora muda-se de ideia, né? Então, o tempo todo mundo mudando de ideia. Esses dias eu vi uma do ovo. Passou-se anos dizendo para não comer ovos, porque o colesterol iria... Agora já disseram que não, que é engano, porque o corpo tem uma espécie de mecanismo de bloqueio, quando depois de um certo ponto não incorpora mais o colesterol. Você vê, quantos e quantos granjeiros não foram à falência
por causa de uma ideia errada dessa. Pensa bem, né? Nem podemos saber isso, né? Bom, resumindo, pessoal, tenham muito ceticismo, sempre tem muito cuidado e muito cuidado com tudo que é afirmação científica. Porque as afirmações científicas, quando eu digo para vocês que... Por que fez aquela manchete da Gazeta do Povo hoje? A cada 2 dias morre um jovem em Curitiba. A pessoa botou aqueles 2 dias lá porque achou que botando 2 dias ia dar à notícia consistência. Todo mundo ia dizer, deve ser verdade, porque está escrito 2. Porque o sujeito que aparece com uma conta erradíssima, mas sendo uma conta, é automaticamente tomado por ser um gênio. Porque aquilo ali tendo uma conta, tendo uma porcentagem, não é? Eu acho tão engraçado. Volta e meia aparece assim no jornal. O Paraná é o 5º e não sei o quê. Meu Deus do céu. O Paraná tem a 5ª população, né? Portanto, toda coisa que não for 5º é que tem que botar no jornal. E nunca quando é o 5º. Porque ter o 5º em alguma coisa é absolutamente normal. Não é? Vocês não acham isso? O jornal não nasceu para divulgar aquilo que é óbvio. Só nasceu para divulgar aquilo que é excepcional. Aquilo que chama atenção. Por exemplo, hoje não houve uma porção de carteiros que foram mordidos por cachorros no Brasil? Vai sair no jornal amanhã alguma notícia disso? Não, mas se um carteiro morder um cachorro hoje, vai sair no jornal amanhã, porque sem dúvida nenhuma, porque vai aparecer uma coisa original que vale a pena escrever no jornal. Portanto, quando o Paraná é 5º em alguma coisa, não é para se botar na manchete, porque a manchete ela é para dizer coisas excepcionais. Agora, se o Paraná é o 5º e é o primeiro em sei lá, esquistossomose, tem um problemão para você resolver. Entendeu? Se o Paraná é o 5º estado, é o primeiro em roubo de automóvel, aí vale a pena você investir e botar no jornal isso. O que não pode fazer é ficar chovendo no molhado. Mas por que o sujeito bota isso? Porque ele vê nessa estatística do 5º, no número 5º, o número 5 no original, né? Ele acha que isso é sintoma de uma pesquisa profundíssima e que isso é revelador da qualidade da informação, sente-se seguro por ter um númerozinho e bota isso com a maior inconsciência, sem tomar nem um minuto do seu tempo para pensar no que é que está fazendo. Entenderam esse troço como é engraçado? Não é? Então é por isso que os gregos diziam, e sobretudo Aristóteles dizia isso, que a única afirmações, os únicos conhecimentos dos quais pode-se ter certeza absoluta, são todos os conhecimentos de natureza metafísica. Porque tudo aquilo que está subordinado à mudança, o que é que caracteriza o mundo sensível? Lembra do mundo sensível de Platão? O mundo aqui de baixo, das coisas que nossos sentidos veem? O que caracteriza o mundo sensível é a sua mutabilidade. Tudo que está no mundo sensível, de acordo com Aristóteles, está na física, está na geração e corrupção, está na produção de livros, está sujeito ao quê? À mudança. O que é ser do mundo sensível? Está sujeito à mudança. Para Aristóteles, há apenas 4 ou 5 tipos de mudança. São eles. Primeira mudança, geração e corrupção, nascimento e morte. Segunda mudança, mudança de quantidade. Terceira mudança, mudança de qualidade. Quando você enfeita a sua casa para o Natal. A sua casa continua sendo sua casa, mas agora está enfeitada. E quinto, a mudança chamada deslocamento, que é a mudança de lugar. Só tem 4 jeitos de mudar. Tudo que está no mundo sensível está subordinado a esses 4 jeitos de mudar. Logo, se qualquer coisa que possa ser passível de mudança, não pode ser garantida. Porque como você não está aí até o final dos tempos para saber se aquele fenômeno do mundo físico, da natureza, portanto, continuou se comportando do jeito que estava antes, como você pode afirmar que aquilo é uma lei e que, portanto, permanecerá do mesmo modo? Por essa razão, é que só se pode chamar de lei, rigorosamente falando, aquilo que não muda. E o que é que não muda? Aquilo que não está no mundo físico, aquilo que está além do mundo físico, aquilo que tem natureza metafísica. Entenderam isso, pessoal? Tá? É muito importante entender essa diferença, né? Que é muito difícil fazer afirmações permanentes sobre coisas que estão mudando o tempo todo. Há uma personagem da mitologia grega, chamada Nereu, que é a personagem que faz isso. Né? Ele é um
sujeito que muda o tempo todo. Você vai fazer perguntas para ele, e ele muda, retransforma-se, vai retransformando-se o tempo todo, até que no final, quando você se cansa e prestou toda a homenagem de vê-lo transformar-se, ele te diz alguma coisa que preste. Né? Desculpe, Proteu. Tá? Perdão, não Nereu, Proteu. Tá? Continuamos? Porém não se resignam a ficar parados muito tempo e fogem da alma dos homens, de sorte que carecem de valor enquanto não voltarem a ser amarrados pelo conhecimento que causa. E isso, justamente, amigo Menão, é a reminiscência, conforme admitimos no nosso discurso anterior. Aquilo que é opinião, quando é que conhecimento vira conhecimento de verdade? Quando ele está associado com a reminiscência, ou seja, quando ele tem uma ligação com aquilo que de fato é, porque você lembra daquilo que é. Uma vez amarrados, em primeiro lugar, tornam-se conhecimento, e em segundo, ficam estáveis. Essa razão de ser mais valioso o conhecimento do que a opinião verdadeira, diferenciando-se justamente da opinião verdadeira o conhecimento por estar acorrentado. Sócrates diz que a diferença entre a opinião verdadeira e o conhecimento está entre as pouquíssimas coisas que ele realmente sabe, e conclui. Assim sendo, não é apenas por meio do conhecimento que os homens se tornam bons e úteis para a cidade. Os que chegam a esse ponto, mas também pela opinião verdadeira. E, por outro lado, se nem o conhecimento nem a opinião verdadeira são dados pelo homem pela natureza, nem são por ele adquiridos, ou é de parecer que qualquer deles nos é dado pela natureza? Eu não. Olha, quer dizer, dado pela natureza significa nascer com você, né? Nascer como os seus olhos nasceram com você. Ora, se não é pela natureza, os homens não são naturalmente bons. Não, de fato. Consequentemente, não sendo pela natureza, é determinado se a virtude pode ser ensinada. Exato. Voltaram na primeira linha estamos de novo na primeira linha do diálogo, né? E não nos pareceu que podia ser ensinada no caso de ser a virtude conhecimento? Pareceu. E que se fosse ensinada seria conhecimento? Perfeitamente. E que se houvesse professores de virtude que ela poderia ser ensinada e não havendo, não seria? Isso mesmo. Porém, chegamos também à conclusão de que não há professores dessa matéria? Exatamente. Concluímos, por conseguinte, que não pode ser ensinado que não é conhecimento. Por isso mesmo. Mas que ela é boa, também admitimos? Sim. E que a opinião verdadeira é boa e útil? Perfeitamente. Como admitimos que para dirigir bem só há esses dois meios, a opinião verdadeira e o conhecimento, que será guia seguro quem os possuir. O que acontece por acaso não é dirigido pelo homem. O que faz do homem um guia de confiança são justamente essas duas coisas, a opinião verdadeira e o conhecimento. É também o que eu penso. Logo, uma vez que a virtude não pode ser ensinada, porém é impossível considerar o conhecimento. É evidente. Assim, das duas coisas boas e úteis, uma foi posta de lado, não podendo, portanto, servir como guia o conhecimento na vida política. Não, é também o que eu penso. Logo, não foi por conhecimento de nenhuma espécie, nem por serem sábios, que esses homens dirigiram a cidade. Temístocles, que há pouco antes mencionou. Essa é a razão de não poderem fazer dos outros o que eles mesmos eram, por não terem sido o que foram por meio do conhecimento. Parece realmente, Sócrates, que é como dizem. Ora, se não foi pelo conhecimento, essa opinião é verdadeira, que é com que os políticos dirigem com cidade, não se distinguindo em nada, no que diz respeito ao discernimento dos profetas e dos adivinhos. Esses, de fato, dizem muita coisa certa, porém não sabem o que dizem. É possível que seja assim mesmo. E não seria justo, meu não, chamar divinos a esses homens que sem fazer uso da razão, realizam muitas e grandiosas coisas. É aqui, né? Está errado ali, né? Não é aqui, é aqui. Tanto por meio da ação como da palavra? Perfeitamente. Com toda a justiça, deveríamos também dar o qualificativo de divino aos a que há pouco nos referimos, os profetas e os adivinhos, bem como a todos os que são dotados da faculdade poética. Sim, com igual direito, poderíamos dizer que os homens políticos são divinos e iluminados, por serem inspirados e possuídos pela divindade que os deixa em condições de levar felizmente a cabo, por meio da palavra, tão grandes empreendimentos, sem nada saberem do que falam. Isso mesmo. As mulheres também ainda não, chamam divinos aos homens de bem. O mesmo se dá com os lacedemônios, sempre que fazem o elogio de algum varão virtuoso. É um homem divino, dizem. E com toda a razão, Sócrates. Mas talvez antes se agasse com tua linguagem.
pouco se lhe dá. Grande polêmica tradutória atinge essa linha. A maioria dos tradutores prefere atribuí-lo a Sócrates, juntando com o início da linha seguinte. Carlos Roberto Nunes atribui a Ênito, que, segundo ele, continuaria presente, acompanhando a conversa. Se tem alguém que não disse isso, foi o tal do Menão. Bom, poderia ser, mas veja, seria uma grosseria enorme se o Menão, que é hóspede do Ânito, dissesse para o Ânito que não está ligando para a opinião dele, né? Então é muito improvável que o Menão seja, porque na versão grega que o Carlos Alberto Nunes usou, essa frase está atribuída a Menão. Por isso é que ele acha que devia mudar para Ânito. Quer dizer, o Carlos Alberto Nunes supõe que o Ânito está por ali, tá? Que está ali pertinho, e que ele, ao ouvir essa conversa, diz assim, eu não ligo não. Está ali agastado ouvindo a conversa, meio aborrecido do lado. No entanto, os outros tradutores, olha, eu tenho 5 traduções, tá? A do Guthrie e do Jovet em inglês, a do Jorge Palecati em português, Maura Iglesias em português e essa aqui. Todos os outros 4, cuja tradução eu tenho, botaram essa frase na boca de Sócrates. Tá? E juntando, então, tirando esse Menão daí e colocando na frase seguinte o início da outra frase como pouco se me dá. Com esse Menão, voltarei a conversar noutra oportunidade. Entenderam isso? Mas é bobagem, né? É só questão de polêmica intelectual, né? Não tem importância nenhuma. Com esse Menão, voltarei a conversar noutra oportunidade. Com esse quem é Ânito, né? Quanto a nós dois, se dirigimos com acerto à investigação e discorremos bem, a virtude nem é um dom da natureza nem pode ser ensinada, mas é por disposição divina e sem participação da inteligência que ela se encontra em quem se encontra, a menos que houvesse entre os homens públicos algum capaz de formar novos políticos. Porque se tivesse participação da inteligência, você podia ensinar. Porque a inteligência é capaz de compreender que aquele exercício aquele exercício do quadrado que foi feito pelo escravo, portanto, não pode ter participação da inteligência. As pessoas parecem não poderem aprender isso de outro. É como se fosse uma espécie de iluminação. Vocês compreendem que isso aí é a imagem e semelhança de Deus que os cristãos depois vão querer dizer? Que isso não é ensinável, ao mesmo tempo também, mas também não, é uma aporia. A situação que nós temos aqui é uma situação aporética, em que não se tem uma definição do que dizer sobre aquilo, mas já se tem uma ideia do tamanho do problema. O problema está mais ou menos estabelecido. É por isso que esse é um diálogo socrático. Em parte, ele toda vez que está Sócrates falando das almas, etc., não é Sócrates, é Platão. Agora, essa maneira de lidar com o problema, que no final fica meio que impassado o assunto, mas nós sabemos todos os elementos agora envolvidos no impasse, isso já é o segundo passo da dialética socrática. Portanto, aí nós vamos até o segundo nível daquele método socrático, né, do método dialético de Sócrates. Reparem como vai acabar em impasse. Se aparecesse alguém nessas condições, quase para possível dizer que entre os vivos seria o que diz Homero que foi tivesse entre os mortos. É o único que no Hades conserva o intelecto. As demais almas esvoaçam com as sombras. Precisamente assim seria essa pessoa com relação às outras, um ser real entre sombras, no que respeita a virtude. A meu ver, Sócrates falasse desta maneira. De acordo com o nosso raciocínio... Vocês entenderam? Desculpe, ele está dizendo o seguinte, se aparecesse alguém capaz de formar novos políticos, veja que coisa impressionante que é isso aqui. Né? Essa pessoa seria como Tiresias é no Hades, porque Tiresias, que é um adivinho do ciclo tebano, que é aquele adivinho a que Ulisses recorre. Lembra que eu contei para vocês a história da ida de Ulisses para o Hades para falar com Tiresias, quando encontra o Elpenor na porta, aquele marinheiro que havia morrido no caminho, né? Não é? Esse Tiresias aqui teria sido o único sujeito que no Hades conseguia pensar. Tanto é que numa das cenas mais tristes da literatura universal, quando Ulisses chega no inferno e encontra a mãe dele, morta lá, morreu de tristeza pela morte, pelo desaparecimento do filho, né? Ele a abraça, e tem a sensação de estar abraçando apenas uma sombra, né? Ela perpassa o braço por ela, e ela está olhando para o horizonte sem nenhuma consciência de nada, quer dizer, uma espécie de sombra inanimada. Isso é a mãe de Ulisses no Hades. Tiresias não. Tiresias explicou para Ulisses como fazia para chegar de volta na sua terra.
O Tiresias foi o único que conseguiu manter dentro do Hades a consciência de alguma coisa. Ora, o que significa isso, né? De alguma maneira, né? Isso tem uma ligação extraordinária com a ideia de que as pessoas, de modo geral, são sombras. Não é? São sombras e que é difícil achar quem tenha consciência de verdade de alguma coisa. Essa pessoa única que é capaz disso é uma pessoa extraordinária. São as pessoas extraordinárias que não aparecem todo dia, como Jesus Cristo, por exemplo, seria alguém assim. Né? Jesus Cristo seria alguém assim. Podia se imaginar uma pessoa como Jesus Cristo. De acordo com o nosso raciocínio, Menão, é por uma disposição divina que a virtude se encontra entre os que a possuem. Porém, não poderemos chegar à conclusão mais precisa a esse respeito se antes de indagarmos de que maneira os homens alcançam a virtude, não procurarmos saber o que vem a ser a virtude em si mesma. Mas está na hora de eu ir a outra parte. De teu lado, já que ficaste convencido, procura convencer também teu hóspede ânimo, para que ele se acalme. Hóspede aqui, na verdade, ele é hospedeiro, mas não é que esteja errado, é que a palavra era usada dos dois lados, assim, com os dois sentidos, tá? Se conseguires doutriná-lo, terás também com isso um bom serviço ao seu cliente. Então, não conseguiu, né? Entenderam, pessoal? Vocês se dão conta da grandeza desse documento que vocês acabaram de estudar comigo? Dessa grandeza filosófica? Nós temos essas poucas horinhas, né? Temos aí 10 minutos ainda para fazer um comentário final. O que você tem aí é um diálogo socrático, é um diálogo de Platão, que pode ser facilmente classificado como intermediário, ou seja, é um diálogo que está indo daquele Platão que era só socrático. Se fosse um diálogo completamente socrático, nunca Sócrates teria feito insinuações sobre o que acontece sobre a imortalidade da alma, por exemplo. Essa é uma ideia platônica, não é uma ideia socrática. O que está acontecendo aí nesse diálogo? Já está Platão colocando na boca de Sócrates as suas próprias ideias. Ideias que são suas e que Sócrates veiculará. No final da vida de Platão morreu com 80 anos, morreu já com uma idade boa. No final da vida de Platão, ele está fazendo um diálogo platônicos. Sócrates é tão já sem importância que no maior diálogo de Platão, em termos de volume, chamado Leis, que é o último diálogo que ele escreveu, Leis, ele sozinho equivale ao resto dos diálogos todos juntos, em tamanho físico. Né? Pois nesse último, ele e a República juntos têm a mesma quantidade de páginas que todos os outros diálogos juntos. Pois nesse momento final da vida de Platão, ele até dispensa Sócrates. Simbolicamente, quem conduz o último diálogo, Leis, não é Sócrates mais, que não aparece mais no diálogo. Há diálogos em que Sócrates não aparece, mas está ali presente, como uma espécie de guardião daquilo que se está dizendo. Mas no Leis, não, Sócrates sumiu, não está lá presente, não existe mais. Mostrando mais ou menos que nessa altura, Platão já dispensava Sócrates como sendo o exercitador do método dialético. Porque como Sócrates é anterior a Platão, a primeira preocupação de Platão é mostrar como funciona o método dialético de Sócrates, que tem um objetivo diferente do dele. Porque o método dialético de Sócrates, o método de Platão também é dialético, mas os objetivos são diferentes. Enquanto o método de Sócrates é devolver a identidade entre o logos, a palavra e a coisa, no momento em que essa identidade era cada mais difícil de conseguir, mais difícil de conseguir por causa da inflação de detratadores da verdade, né? De gente que falsificava a verdade. Para Platão, tudo interessa chegar no final onde ele chegou, propondo então um modelo existencial ontológico para a vida humana, para a sociedade humana, que é o que ele fará no final. Mas para poder defender esse modelo, ele tem que dizer que modelo é esse. Tem que criar então um modelo que é um modelo teórico. Ora, o modelo teórico não pode ser real, porque não é mais teórico. Logo, ele precisa de uma teoria das formas e uma teoria das ideias, que é o que ele fará, criando então todo esse conjunto de cogitações. Tudo isso está em 4 livros. Os 4 livros que melhor defendem isso são esses 4 que foram aí lidos já 3, como o de hoje, né? Que é o Fédon, o Banquete e hoje o Menon. Perdão, o Fédon não, Fédro, né? O Fédro foi lido em primeiro lugar. O Fédon é um que não será lido, que não foi lido ainda, que será lido o ano que vem. Já está programado aí, vocês repararam aí no nosso programa. O que Platão, no fundo, quer dizer é que
O conhecimento não é alguma coisa que passe pela razão obrigatoriamente. Como em Crático, lembra do Crático que eu contei a vocês? Que havia aquela discussão sobre se os nomes revelam alguma coisa da coisa nomeada. Então, quando o nome é Zaida, a palavra Zaida deveria dizer alguma coisa fundamental sobre você. Como você é, devia haver uma identidade entre o seu nome e a sua pessoa. Características que a palavra Zaida significa deviam estar presentes em você. Essa é a primeira tese. A contratese é que os nomes não significam nada. Quando alguém batiza alguém de Wenderson, não tem nada no Wenderson, a pessoa achou bonito aquilo. Enfim, a tese, portanto, a contratese dessa é que os nomes não significam nada, eles são completamente hipotéticos, são completamente livres, são feitos arbitrariamente, são estabelecidos arbitrariamente. Pois é, qual é dos dois lados vocês ficam? O diálogo Crático discute isso, muito bem discutido, muito divertido. No final, Sócrates diz assim, olha, a verdade é que os nomes às vezes significam que a coisa é. De fato, sim, é isso mesmo. Tá? Às vezes, sobretudo nos nomes compostos. Quando você diz que alguém é Hermógenes, por exemplo, poderia ser que a pessoa, se tivesse alguma coisa de Hermes, enfim. Mas quando você vai baixando para as partículas menores, digamos, para os fonemas, então o que significaria o fonema A, o BA, o M? Quer dizer, quando você vai para as partículas menores, já não há mais significado possível. Por isso, vai se perdendo a possibilidade de defender essa tese. Logo, para Platão, os nomes às vezes significam a coisa que eles denominam, às vezes não. No entanto, há de se concluir, como consequência desta conclusão anterior, corolário dela, que o processo de conhecer a coisa não é um processo que passe pela intermediação do nome, portanto, não é um processo que passe pela razão. O processo de conhecer a coisa é um processo automático, porque ele é um processo de lembrança. Você não precisa raciocinar para reconhecer o seu açucareiro na sua casa em cima da mesa. Você tem dele uma percepção automática. Foi por causa disso que Edmund Husserl escreveu a teoria da fenomenologia, que é a única teoria, digamos, moderna, né, filosófica moderna digna de nota. Se tem alguma escola filosófica moderna que tem alguma relevância, é a fenomenologia de Edmund Husserl, que é uma coisa seríssima e extraordinária. Eu pessoalmente conheço muito mal, mas é alguma coisa de importância enorme. Pois essa ideia vem, no fundo, dessa ideia platônica, que está aí. Tá? Está aí à nossa disposição nesses livros que parecem livros de ficção, tá? Embora não sejam, são livros de filosofia e profundo. Logo, com essa obra em Menon, nós fazemos mais um pouquinho de compreensão do modelo platônico de existência, que de visão de mundo, que é, de alguma maneira, o modelo mais abrangente de todos. Quer dizer, nenhuma outra filosofia foi capaz de lidar com todos os problemas relevantes em filosofia. O problema é que ela ficou um pouquinho antiquada, porque hoje em dia é difícil você reunir um grupo de pessoas para ficar discutindo assim, o que é virtude? Não é isso? Ninguém mais faz isso, né? Aliás, não se discute mais palavra nenhuma, esse é o problema maior de todos. As palavras viram slogans automaticamente, passam a gerar uma verba publicitária, passam a cair na boca das pessoas e depois murcham com uma bola de futebol furada. Como as palavras vão murchar logo em seguida, você é obrigado a botar outra no lugar. Então aí quando sustentabilidade cair de moda, vão inventar alguma outra coisa qualquer. Resiliência, quando resiliência cair de moda, vão inventar não sei o quê. E aí cada 3, 4 anos em média, você tem então um modismo novo, seja empresarial, seja um modismo social, enfim, o que for, ou o mundo moderno, sem uma censura platônica, sem uma gestão socrática, é apenas um suceder sem fim de modismos e palavras sem sentido. É preciso compreender o seguinte: se você quer recuperar um pouco da sua capacidade de compreender essas coisas todas, é preciso você ir lá na origem, lá na matriz, no negócio que eu sempre conto do cavalo árabe. O cavalo árabe é
de todos os cavalos, quase o mais inútil, porque ele não tem usos excelentes de nada. Ele não corre como um cavalo com propulsão inglês, ele não puxa peso como um peixerron, ele não tem a agilidade de um cavalo como um campolina. Ele é um cavalo muito bonito, mas é temperamental ao extremo, como cachorro, assim, reconhece um dono. E além disso, mas ele tem uma enorme vantagem, ele é a matriz genética de todos os outros. Não há cavalo no centro da Terra que não seja originário do cavalo árabe. Então, quando você tem um problema genético na sua questão de cavalos, quando começa a perder qualidade genética, a solução é cruzar com árabe. E sempre sai daquela raça, mas sai com a genética renovada. Pois a mesma ideia é preciso fazer aqui com assuntos intelectuais. Você acha que você está vivendo um pouco de confusão, que o mundo está muito esquisito, e que as ideias estão sendo difíceis de entendê-las de modo sistemático, então você vai ler Platão e Aristóteles. Porque é preciso voltar para o cavalo árabe da filosofia, que é Platão e Aristóteles, para poder recuperar a noção do bom senso nas coisas. E aí é que a sua mente começa a funcionar de novo. Quer dizer, Platão e Aristóteles são máquinas de recuperação da capacidade da saúde mental da pessoa. Não perca essa experiência, é maravilhoso. Tá? Estão todos os diálogos aí à venda, diferentemente de Aristóteles. Em Platão nós temos uma espécie de exuberância de ofertas. Vale a pena fazer esse exercício se você gosta de filosofia.